E agora a gente vai direto para nossa aula, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar aí no como ser organizado, como ser mais organizado. Eu tinha falado para vocês ontem, né, na aula passada, da importância da organização e hoje a gente vai trazer alguns detalhes, tá, que são cruciais na conquista dos objetivos e um deles é a organização. A gente vai falar de alguns detalhes que a organização não é simplesmente você manter o seu local onde você está organizado, tá? Valeu essa visão, disciplina é hábito. Isso aí, Thomas. Disciplina é hábito, disciplina é hábito, tá? Então vamos lá, pessoal. Como ser mais organizado? Vamos lá. Um ambiente, além de trazer tranquilidade e leveza à sua mente, traz bons sentimentos e ainda te poupa tempo na hora que for procurar algo. Uma das coisas que eu falo bastante em relação à produtividade é a questão de otimizar. Otimizar, tá? Pode desabilitar os comentários. Os comentários estão atrapalhando, galera? Vocês acham que está atrapalhando? Se quiser, eu desabilito os comentários aí para vocês verem, tá? E ficarem, vocês verem melhor aí. Mas é só vocês passarem pro lado também, assim, que aí acho que fica legal. Se vocês quiserem, eu acho que compensa, né? Eu dar uma bloqueada agora e aí no finalzinho da live a gente colocar. O que vocês acham? Vamos dizendo aí que a live tem uns 25 segundos de delay e aí daqui a pouco vocês me respondem, tá? Mas vamos lá. A organização ela vai ser crucial na conquista dos seus objetivos, porque como que funciona? Você já tentou procurar alguma coisa aí na onde você está, no seu local de trabalho, no seu local de estudo? Você já tentou procurar algo e viu que aquilo estava te atrapalhando? Isso acontece porque você está num local desorganizado. Em um local desorganizado, o que acontece? Você não consegue otimizar. E uma das coisas que eu falo bastante de produtividade é a otimização. Se você não otimizar, se você não aprender a otimizar, isso vai fazer com que você perca muito tempo, entre aspas, sabe? Perca muito tempo. E o que você precisa fazer para otimizar algo? Você precisa manter aquilo o local onde você encontra organizado. A organização vai te levar a ser mais a organização vai te levar a ter mais clareza naquilo que você está fazendo. Então, um ambiente organizado, ele te poupa. Já parou para pensar que, ou perceber na realidade, já parou para perceber que tem dias que você entra assim na sua casa e aí a casa tá bagunçada, te dá já um desgosto, te dá um sentimento ruim assim. E aí, digamos que num outro dia você entra e ela tá toda limpinha. Você já sentiu aquele sentimento gostoso? Você fala assim, nossa cara, que prazer tá aqui dentro. Que lugar legal, que lugar gostoso de se estar. Quando você se encontra num local organizado, você tem sentimentos bons, saca? E isso é importante porque você é um captor de energia. Você é como se fosse um captor de sinal de rádio. Um rádio ele só consegue conectar se ele tiver um receptor de sinal. É a mesma coisa. Fala, Noeli, como é que você tá, minha querida? Aquele forte abraço. Se você é como se fosse um captor de sinal de um rádio. Você começa a captar energias. Se você entra num lugar bagunçado, num lugar com energia ruim, você vai captar aquela energia e, consequentemente, aquele local ele vai passar energia ruim para você. Tá bom? Presta bastante atenção nisso que eu estou te falando. Se você quer ter uma energia saudável, legal, você precisa se encontrar num lugar saudável e legal, tá bom? E aí, ó, a gente vai falar sobre um negócio aqui muito interessante, que é a forma como você capta. Presta bastante atenção nesse detalhe aqui, que aqui é ouro, tá? Depois vocês procuram aí no Google quem foi Eric Smith. Eric Smith foi o CEO da Google de 2003 a 2011. E ele tem uma pesquisa, presta atenção, ele tem uma pesquisa que fala que o humano ele tem uma capacidade incrível de captar dados. Quando eu falo dados, pessoal, eu estou falando aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. E você consegue captar esses dados como? Com seus 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, tato e audição. Esses seus 5 sentidos é a forma em que você capta alguma coisa. Se você ouve alguma coisa, você captou um dado.
Se você vê alguma coisa, você captou um dado. Ó, por exemplo, eu estou aqui olhando o meu computador, eu vejo aqui o meu óculos, eu vejo o meu teclado, eu vejo a minha garrafinha d'água, então eu estou captando dados, tá? E Eric Smith fez uma pesquisa que em apenas 2 dias, um humano em apenas 2 únicos dias consegue captar uma quantidade de dados que é proporcional a desde a criação da civilização humana a todos os feitos da civilização, do princípio da civilização humana até 2003. Pensa só, tudo aquilo que o humano construiu desde a primeira civilização lá na Mesopotâmia até 2003. Quantos dados não foram? E você, com a sua capacidade de captar dados incrível como humano, em apenas 2 dias você consegue captar essa quantidade de dados. Como? Vendo, ouvindo, tocando, sentindo, degustando, tudo isso. E aí você para e pensa comigo, poxa, como é que eu vou conseguir ser produtivo se eu tenho uma capacidade incrível de captação de dados? Sabe como? Sendo organizado. É simples. Se você quer ser organizado, se você quer ter uma produtividade melhor, você precisa eliminar esses estímulos externos. Nós chamamos esses dados que vêm assim e tiram o nosso foco com estímulos externos. Quer ver um dado? Quer ver um porém? Começa a ler um livro, e deixa as notificações do seu celular ligadas. Faz o teste. Você tá lá lendo um livro assim, focado, tá gostoso, você tá lendo, aí vai e chega uma mensagem. Tadã! Quando chega aquela mensagem, a primeira coisa que você faz é lembrar do celular. Não vou dizer que você pega, mas você lembra. Inconscientemente. Por que isso acontece? Pela sua capacidade de captar dados. E esse dado você captou como? Com a sua audição. Com a sua audição. Você ouviu o celular sinalizar e você captou aquele dado. E aí o que acontece? Se você está lá tentando ser mais organizado, se você está tentando ter uma produtividade melhor, como é que você vai disputar? Como é que você vai disputar a sua atenção com estímulos externos? Se você está lá na sua mesa com uma bagunça e você está precisando produzir e você olha, está bagunçado, você está captando dados, vendo, tem a televisão da sua casa ligada, o seu celular está com as notificações ligadas, como que você vai ser produtivo com essa quantidade de dados sendo colocadas ao redor daquilo que você está fazendo? É impossível. E sabe o que começa a acontecer? Você começa a ficar estressado, você não tem clareza mental, porque você está escrevendo, ou você está trabalhando, ou você está tentando pensar, mas aí você ouve o Datena lá no jornal, na Rede TV, nem sei que emissora ele tá, você vê o Faustão, você vê o Silvio Santos, e você não foca. E isso é errado? Não, porque você tem uma capacidade de captar dados, isso é normal. O problema é que você precisa aprender a administrar essa captação de dados. E você consegue isso eliminando estímulos externos e sendo organizado. A gente nem percebe que perdemos a atenção, a gente só vê depois que tá zapeando ou no Insta ou no WhatsApp. Pois é! Opa! Quase que eu espirro. Desculpa. A gente nem percebe. Então o que acontece? Você só começa a passar a perceber quando você tá ali, ó, com uma boa e grande percepção. Só que nesses momentos em que você precisa de atenção, concentração e foco, que é um detalhe que nós vamos falar amanhã, tá? Nós vamos falar do FAC, que é um termo que nós temos aqui dentro da nossa mentoria, do nosso projeto, né, do nosso trabalho aqui. Esse FAQ vai te auxiliar na conquista dos seus objetivos e vai te auxiliar a ter muito mais produtividade. A mente é um captor de energia e informação. Quando você está em um ambiente lotado de coisas, sua mente capta aquilo através da visão como uma informação mental. E então, entra tanta coisa na sua mente que você não direciona suas energias para o seu objetivo. Organização é questão de hábito. Da mesma forma que disciplina é hábito, organização também é hábito. Você precisa cuidar da sua organização, das suas tarefas, do seu dia a dia, do seu trabalho, tá? Dos seus estudos. Organização é tudo isso. Isso serve para que a sua mente fique mais tranquila e não tenha estímulos externos ao redor para te desconcentrar. Você precisa que a organização ela vire um hábito na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Se você não for uma pessoa organizada, pode esquecer,
tá? Pode esquecer. Vai ser muito mais complicado você conquistar um objetivo se você não for uma pessoa organizada, tá? Depois, um estado de organização constante. Quando a organização se transformar em um hábito na sua vida, quando ela se transformar em um hábito, ela vai se transformar em uma organização constante. Em todos os momentos, em todos os locais, onde você quer que esteja, vai estar organizado, tá? E aí, você precisa criar esse conceito aqui. Esse conceito aqui, ele é crucial, que é sempre que você se manter em um ambiente, e aí você, presta atenção que isso aqui é ouro. Se você realmente quer ser uma pessoa organizada, se você realmente quer ser uma pessoa organizada, crie esse conceito. Toda vez que você entrar em um ambiente, toda vez que você se encontrar em um ambiente, pense que aquele local é sua obrigação. E quando eu falo ambiente, eu falo ambiente que é seu, tá? Um ambiente que é seu. Um quarto, a casa, porque você também tem a obrigação de ficar cuidando de ambientes que são de outras pessoas. Mas aquilo que é seu, você coloca como obrigação. Sempre que eu entrar nesse quarto, sempre que eu entrar no meu ambiente de trabalho, sempre que eu entrar nesse ambiente de estudo, ele precisa estar organizado. É minha responsabilidade. Sempre que você vir ele desorganizado, lembre-se, este é o momento, olha o insight, este é o momento perfeito para me ser organizado. Tem gente que fala assim, eu não consigo ser organizado, o que eu faço? Tá com a casa toda bagunçada, tá lá com a chance de ser organizado, tá lá com a chance de ser uma pessoa mais organizada e aí não organiza. Por quê? Porque não sabe que organização não é um pirim-pim-pim, não vai acontecer assim de uma hora para outra. Organização é hábito. Se você não colocar em prática, não vai acontecer. Eu estava estudando o livro de hábitos atômicos e vi sobre isso, de hábitos de organização. Olha só que legal, Thomas? Top demais. Quando você criar esse conceito de que o local onde você se encontra é sua responsabilidade e que aquele momento, aquele exato momento, é o melhor momento para você ser uma pessoa organizada, consequentemente, você vai se tornando uma pessoa mais organizada de pouco a pouco. É assim. Quando você colocar isso na sua mente, aqui é o momento perfeito, e aí você vai criando isso, e a sua mente ela vai criando dados e vai começando a ter, começar a criar a vontade em si de manter aquilo organizado. E lembre-se, você vai ter sentimentos bons até umas horas quando você se manter em um ambiente organizado. Aqui você vai ter algumas tarefas para que você possa se manter mais organizado, tá? Tanto com o seu ambiente, tanto com as suas tarefas. Sempre que você for fazer alguma coisa durante o seu dia, sempre que você for colocar algo em prática, você precisa anotar o que você precisa fazer. Porque organização é um assunto muito amplo. Quando eu falo de organização, eu posso estar falando de organização em projeto. Por exemplo, eu estou iniciando um projeto, um empreendimento. Por onde eu tenho que começar? Eu preciso ser organizado, saber quais os detalhes, isso. Quando eu falo de organização do seu lar, eu falo ali da limpeza. Quando eu falo de organização mental, eu estou falando de pensamentos, sentimentos, né? Então, aqui, por exemplo, quando você vai fazer algum projeto, alguma atividade, alguma coisa assim, você precisa saber e anotar. Anotar é um ponto crucial. Não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem, Thomas Edison. Thomas Edison foi um dos maiores inventores aí do Novo Mundo e um dos maiores costumes, o maior costume de Thomas Edison era em todos os lugares estar com uma caneta e um papel, anotando tudo que ele ia fazer. Tudo que ele fazia, ele anotava, porque a sua mente, ela vai te jogar muitos pensamentos. Em constante momento você está lá com ideias, pensamentos, e às vezes você não consegue organizar isso. Se você quer organizar, você precisa anotar, tá? Aqui, o outro, estabeleça um lugar para estudar ou trabalhar, tá? Se você viver aí trocando, fazendo pontos diferentes onde você estuda, trabalha, isso pode ficar um pouco complicado para você, além de você, entre aspas, perder tempo trocando de lugar, tá? Você estabelecendo um lugar, você consegue manter um local estável e organizado, tá? Então sempre que você for fazer alguma coisa para trabalho ou organização,
selecione, defina e coloque. Aqui é o meu lugar de estudo, aqui é o meu lugar de trabalho e ele vai sempre manter organizado. Se programe considerando quanto tempo você gasta em uma tarefa. Digamos que você quer ser organizado em uma tarefa. Isso aqui é um conceito da técnica DT, tá? Uma técnica que eu criei aí de produtividade, uma técnica criada pelo nosso método. E essa técnica ela consiste em te colocar um sentimento de urgência. A gente vai falar um pouco mais dela amanhã, então não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é uma técnica incrível de produtividade. Se você quer ter mais produtividade, utilize essa técnica aqui que eu vou explicar amanhã, tá? E você vai ver o quão você consegue fazer as coisas muito mais rápido e a mesma tarefa num espaço de tempo muito mais curto, tá? Então, quando você iniciar uma tarefa, você fala assim, geralmente eu faço essa tarefa em 15 minutos. Ponto, você definiu. Sempre defina uma tarefa, porque quando você define algo, inconscientemente você ativa o senso da urgência, mas isso aí a gente vai entrar lá na frente, tá? Aprenda com os seus erros, isso é importante para você acertar da próxima vez. Tem muita gente que diz assim que eu preciso errar para aprender, né? Não é que você precisa errar. Errar é bom? Não, não é bom. Bom é acertar, mas nem sempre você vai acertar, saca? Nem sempre você vai acertar. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa mudar de vez em quando a estratégia quando as coisas não estão indo legais. E aí o que acontece? Você tá lá fazendo alguma coisa, aí errou, não deu certo. Você está no empreendimento, você empreende no digital, você tem um negócio próprio, você trabalha no físico lá, só que você não está tendo resultados. Se você não mudar a estratégia, você está fadado ao fracasso, o gatilho da urgência. Isso mesmo, Thomas, é o gatilho da urgência, exatamente. O que acontece? Você vai estar fadado ao fracasso. Se você não aprender a se modificar, a se moldar, a ser uma pessoa que trabalha de formas diferentes, se você viver na mesmice, acontece que você vai fracassar. Isso é óbvio, você precisa manter algo na sua mente de que, não, eu preciso mudar. E aí o erro ele vai te auxiliar, tipo assim, não, eu preciso mudar a estratégia. Eu não posso travar, não posso parar. Então você muda a estratégia. Aprenda com os erros para que você acerte, tá bom? Monitore seu progresso, tenha ciência que você está evoluindo, isso é muito importante, tá? Uma das coisas, pessoal, que mais atrapalha, isso é uma das coisas que mais atrapalha o psicológico de uma pessoa. Presta bastante atenção aqui, porque isso pode ser o seu caso. Às vezes, você vive se comparando com outras pessoas, Você vê lá um carinha na internet, você vê lá um carinha que tá estourado, e você fala, caramba, mas eu não consigo chegar lá, velho. Caramba, mas por que não dá certo na minha vida? Caramba, eu faço e não dá certo. Será? Será que você não está evoluindo? Será que você não está evoluindo ou será que você não está evoluindo tanto que você quer? Porque existe aquilo que você quer e existe a realidade. Você não pode fugir da realidade. O seu progresso exponencial, o seu progresso gradativo, ele está dentro da realidade, ele não está dentro da sua imaginação. Se você não começar a evoluir e comparar com o seu eu passado, por exemplo, o Thomas. Será que o Thomas ele não é melhor agora do que quando ele tinha 10 anos de idade? É claro que ele é. Mas se o Thomas começar a se comparar com a outra pessoa, por exemplo, o Thomas é cantor. Se o Thomas se comparar com uma pessoa, vamos lá, um cantor aí, eu não conheço muito de cantor sertanejo, que ele canta bastante. Luan Santana, se for comparar com o Luan Santana, ele já tem uma estrutura, um progresso. Mas o Thomas, ele tá aí crescendo. Então ele precisa se comparar com quem? Com ele mesmo. Porque a vida, ela não é comparado com outras pessoas, é com você mesmo. Porque quando você tá querendo ganhar, você não ganha do outro, você ganha do seu passado. Isso se chama progresso, isso se chama crescimento. Você entendeu? É assim que você precisa saber. E aí, se você não monitorar o seu progresso, se você não começar a olhar, não, eu estou melhor do que antes. Não, eu comecei a melhorar.
Nossa, eu estou muito melhor do que há 2 meses atrás. Eu estou sendo muito mais produtivo do que uma semana atrás. Se você não der o seu valor, se você falar assim, não, eu estou melhorando, infelizmente você vai viver se comparando com os outros e você não vai sair do lugar. Porque você vai ver lá o cara ganhando R$1 milhão, você vai ver o cara de carrão, você vai ver o cara estourado, vai ver o cara famoso e você nada, né? É verdade, eu não me comparo não, mano, só me inspiro. Pois é, tá vendo? Olha que legal, é se inspirar, mas não se comparar. É exatamente isso. Pegou a ideia? Então vamos lá. Então sempre monitore aí. Tá, agora a gente vai entrar nos 4 pilares da alta performance. Pessoal, vocês precisam pegar, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. A gente vai falar um pouquinho agora do quais são os pilares que levam a pessoa a ter performance e depois nós vamos falar da diferença de uma pessoa que vive em alta performance e de uma pessoa que é produtiva. E tem diferença, tá? Vamos lá. Quais são os 4 pilares da alta performance? Primeiro, o senso da prioridade, o senso da urgência, tá? Depois é o trabalho inteligente e o gerenciamento de tempo. Esses aqui são os 4 pilares da alta performance. Uma pessoa que vive em alta performance tem consigo esses 4 pilares, tá? É muito bom quando enxergamos o nosso próprio crescimento. É exatamente isso. Quando nós enxergamos o nosso crescimento, nós temos satisfação pessoal, tá? E aí você bate palma pra você mesmo e fala, nossa, cara, tô conseguindo. É exatamente isso, Nelly. Ó, aqui são os 4 pilares da alta performance. É impossível estar em alta performance deixando qualquer um de lado. Uma pessoa que vive em alta performance tem esses 4 pilares. E aí a gente vai entender o porquê. O senso da prioridade. Eu, Pedro Henrique, não conheço você. Como eu falei pra vocês, eu não conheço vocês, mas eu sei exatamente o que é prioridade pra você. E prioridade é tudo aquilo que te leva ao seu objetivo de vida, que te leva a conquistar o seu objetivo definido. Napoleão Hill, um dos maiores criadores aí e percursores da filosofia de sucesso, ele fala muito do senso do objetivo definido e como você precisa conquistá-lo. E aí nós entramos aqui na nossa metodologia que o senso da prioridade é o que te leva a conquistar o seu objetivo definido. Então, o que é prioridade na sua vida? Não precisa me responder aqui no chat, mas pensa aí na cachola. O que é prioridade para você? Será que prioridade para você é conquistar um bom casamento, ter uma boa família, conquistar um ótimo trabalho, se profissionalizar melhor? O que é? O que é prioridade para você? Você já parou para pensar o que é prioridade para você? Porque aquilo que é prioridade para você vai fazer com que você desperte o senso da prioridade. O senso da prioridade na sua mente, ele precisa estar ativo, ele precisa começar a trabalhar, porque é com ele que você sabe o que vai dar certo ou não. Temos que trabalhar, casar e cuidar dos filhotes. Aí, tá vendo? Se esse é o seu senso de prioridade, você precisa fazer coisas que te levem a ter isso. Porque tem gente que fala assim, ó, o meu senso de prioridade é cuidar da minha vida financeira. Será que é mesmo? Será que o seu senso de prioridade é cuidar da sua vida financeira? Porque se for, o que você está fazendo que te leva a cuidar daquilo? O que é? Você está dando algum passo na conquista do objetivo? Será que você está trabalhando veementemente, fazendo aquilo como se realmente fosse importante para você? Porque se você não estiver fazendo, infelizmente, aquilo não é prioridade para você. Sabe o que às vezes é prioridade para você? Ficar rolando o feed no WhatsApp. Ou melhor, no Instagram. Ficar rolando o feed vendo meme no Facebook. Ficar vendo vídeo no YouTube. Se isso for prioridade para você, infelizmente, no médio e no longo prazo, as coisas não vão ser muito legais para você, não. Porque tem gente que fala que a minha prioridade é ser rico, ganhar dinheiro, é ter sucesso, é melhorar o meu caráter, é isso. Mas fica rolando feed no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Ué, o que é prioridade para você? O que é prioridade para mim? Pegou a ideia? O que for realmente prioridade para você é aquilo que você dá valor e aquilo que você dedica tempo. Não estou aqui para pegar manso, não. Estou aqui para criar e virar a chavinha na cabeça. É isso que eu quero. Eu quero que vira a chavinha na cabeça e fale assim, pum! Eu quero dar um choque de realidade mesmo em você. Eu estou aqui para isso, tá bom? Estou aqui para auxiliar você e virar essa chavinha, tá? Então, presta bastante atenção aqui nisso aqui. 90% das pessoas sabem o que querem, mas não sabem como conseguir.
Esse é um detalhe muito grande. Tem muita gente que sabe o que quer. Tipo assim, eu quero uma casa, um carro. Eu sei o que eu quero. Eu quero um casamento feliz, sabe? Mas elas às vezes não sabem como conseguir isso. E como consegue? Sabe como consegue? Você colocando prioridade. Presta bastante atenção aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Eu quero ser... Vamos usar o exemplo de uma pessoa aqui da live. Vamos usar o exemplo da pessoa aqui da live, o Thomas. O Thomas, se você não segue o Thomas, depois você dá um checkzinho lá no Instagram top, de música, cantor. Vamos usar o exemplo do Thomas. O Thomas é um cantor. Se ele quer crescer como cantor, se ele quer viralizar, ser uma pessoa de sucesso nesse ramo, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar todas as tarefas, todos os compromissos que ele precisa relativo ao seu compromisso. Ele precisa estudar música, ele precisa estudar partituras, precisa se profissionalizar em coisas relativas à música, fazer aulas de canto. Ele precisa fazer isso. Prioridade de consciência nas metas, olha só. É exatamente isso. Por exemplo, uma pessoa que quer ser um jogador de futebol, o que ele precisa fazer? Ele precisa priorizar os treinos. Se você quer ter uma boa família, se você quer melhorar a sua saúde financeira, se você quer melhorar a sua saúde, a sua vida financeira, se você quer melhorar a sua saúde física, você precisa priorizar as atividades que te levam a conquistar aquilo. Só que as pessoas não sabem isso. As pessoas só idealizam, eu quero ter uma boa saúde, eu quero ganhar dinheiro, mas não faz aquilo que leva ela a conquistar aquilo. E às vezes você deve estar pensando, mas isso que você está falando é muito simples, é muito bobo. É realmente, mas é no bobo que as pessoas erram. É no simples que as pessoas erram. Porque se não fosse, por que 90% das pessoas sabem o que querem, mas não sabem como conseguir? Agora você faz parte dos 10%. Sabe por quê? Porque agora você virou uma chavinha na sua cabeça e fala assim, eu tenho um sonho. Então, para eu conquistar aquele sonho, eu tenho que priorizar as atividades que me levam a conquistar aquele sonho. Pá! Meu... É isso. Não é ficar rolando feed, não. Vale, é isso mesmo que eu pensei. Tenho que pagar o preço. Exatamente. Lembre-se, você precisa pagar o preço para você criar um valor. Escreva essa frase. Eu preciso pagar um preço para eu ter um valor. Olha só. Eu preciso pagar o preço para eu ter um valor. Sabe por quê? Porque o preço a ser pago, ele é o esforço que você vai fazer diariamente. Mas o valor que você vai ter quando você conquistar aquele objetivo vai ser muito grande. Que é o quê? Um sonho realizado, uma satisfação pessoal, uma pessoa importante, uma pessoa realizada. É isso que você quer, é isso que você precisa. Então, coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. Você tem um preço a ser pago, mas o valor que você tiver vai ser diferenciado, tá? Então vamos lá. Agora para o segundo pilar, o senso da urgência. Isso aqui, pessoal, o senso da urgência vai fazer com que você se transforme pelo menos 5 vezes mais produtivo. Eu falo na minha metodologia que você, utilizando essa metodologia que eu falo aqui, você pelo menos se transforma 10 vezes mais produtivo. Mas com o senso da urgência e o senso da prioridade, você consegue ser pelo menos 5 vezes mais produtivo. E o que é o senso da urgência? O senso da urgência, ele é um sentimento psicológico, não vou nem falar que é sentimento, é um gatilho psicológico. É um gatilho psicológico que ele ativa na sua mente e faz com que você corra atrás de algo. Aí você pensa assim, poxa, eu quero que esse gatilho atinja, eu quero que esse gatilho ligue, mas ele vai ligar pra quê? No quê? Simples. Você vai utilizar o gatilho da urgência naquilo que é prioridade. Pra quê? Para que você conquiste aquele objetivo mais rápido. Então, por exemplo, se o meu sonho é ser um cantor, eu tenho que utilizar e fazer as tarefas que me levem a ser um cantor. Beleza, essa é a minha prioridade. Mas o gatilho da urgência vai falar assim, mas eu preciso fazer isso o mais rápido possível. O que é mais rápido possível? O mais rápido possível é você fazer o seu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é dentro das suas condições. Isso é dentro daquilo que você pode.
E a urgência vai fazer com que você conquiste o mais rápido possível aquilo que é prioridade para você. Aquilo que é prioridade para você. Então, se você realmente quer conquistar algo, você primeiro coloca a prioridade, depois o gatilho da urgência vai fazer com que você faça aquela atividade. Porque tem gente, ó, presta bastante atenção. Eu tenho certeza que você já fez isso. Não te conheço não, mas eu tenho certeza que você já fez isso. Lá na escola quando você estudava, a professora chegava e falava assim: pessoal, daqui 1 mês e meio eu quero o nosso trabalho escolar pronto. 1 mês e meio. Aí passava uma semana, passava 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. 1 mês e 1 semana, 1 mês e 2 semanas. Quando chegava no quase faltando 3 dias, você começava a fazer o trabalho. É ou não é verdade? Diz aí nos comentários se você fazia isso. Tem gente que não, tem gente que fazia. Eu sei que tem gente que faz. Mas essa pessoa que faz antes, pode ter certeza, ela já tem o gatilho da urgência ativado. Mas se você... eu posso falar isso com autoridade porque eu fazia isso. Muitas vezes eu deixava alguns trabalhozinhos para depois. Mas sabe por que isso acontece? Porque o gatilho da urgência não virou. Porque se você colocasse o gatilho assim, ó, virado, você fazia o mais rápido possível. Você entendeu? Isso aqui é ouro, cara. Se você conseguir virar o gatilho da urgência, você vai ver o quanto você vai ser mais produtivo, tá? Eu preciso pagar o preço para ter um valor. Exatamente isso. Exatamente isso. Tá? E aqui, ó, o senso da urgência vai te fazer crescimentos exponenciais, organização, ideias, tá? Tudo isso vai te auxiliar. Urgência e prioridade é a chavinha essencial na conquista dos objetivos. Fazia na sala na hora da entrega, fazia muito. Sempre fazia no final, mas tinha esse problema. Tá vendo, pessoal? É assim, realmente é assim. Ter mais clareza e tranquilidade mental no seu dia a dia é o que vai vão ser resultados de você aplicar o senso da prioridade e urgência. Isso aqui é incrível, porque, ó, digamos que você tem um prazo para fazer algo, como os trabalhos. Se você fizesse o mais rápido possível, a clareza de você fazer, porque tem muita gente que deixa as coisas por último, e aí quer fazer as coisas na pressa, atrapalha muito, ela fica com a cabeça toda cheia de coisa, fica perdida, parece uma barata tonta, vira pra cá, vira pra lá, corre pra cima, corre pra baixo. Se você, no seu dia a dia, fica assim, infelizmente, a sua urgência, ela está ativada. Mas ela está ativada no horário errado. Você pode perceber que uma pessoa, quando ela ativa o senso da urgência, que ela começa a fazer assim, ai meu Deus, preciso fazer isso, ai meu Deus, preciso fazer aquilo, ela está toda desorganizada. E uma das coisas que vai trabalhar dentro dos patamares da alta performance é a organização aí, tá? Eu queria ter um meio para me organizar, para perder esse hábito. Tem algum jeito? Tem. Opa, vamos entrar aqui no próximo pilar? Vamos lá? Ó, você falou a pergunta na hora certa. Trabalho inteligente. O terceiro pilar da alta performance é o trabalho inteligente. Ele vai te auxiliar. Por quê? O trabalho inteligente ele tem algumas vertentes, tá? Ele tem alguns nichos, algumas saídas, que são, primeiro, o plano de ação. Pessoal, o plano de ação ele é crucial. O plano de ação ele vai fazer com que você saiba cada detalhe, cada passo que você vai tomar para você conquistar um objetivo. O plano de ação ele é crucial na conquista dos objetivos. E o trabalho inteligente, ele é importante, um dos pilares da ação, porque ele vai te ajudar em vários âmbitos, como por exemplo, um alinhamento de atividades e compromissos. Se você não sabe alinhar as suas atividades, lembra o que é prioridade na sua vida? Prioridade é tudo aquilo que te leva ao seu objetivo de vida. Se você não pegar as tarefas que fazem com que você chegue mais perto, que faz com que você chegue cada dia mais e suba a escada, que tá lá no topo, tá lá assim, ó, o seu troféu. Imagina aí, ó, lá uma escada e no topo tem um troféu. Aquele lá é o seu sonho, o seu objetivo. Se você não alinhar as suas tarefas diárias, eu tô imaginando aqui, ó. Imagina aí também. Se você não alinhar as suas tarefas e compromissos diários, para que você possa subir cada dia mais, para pegar aquele troféu, infelizmente você não vai conquistar ele. Não vai, eu tô sendo duro, porque é verdade, é realidade. É realidade. Você está num mundo que, infelizmente, as coisas não são justas. As coisas não são justas. Mas o sol nasce pro justo e pro injusto. Só que, ó, lembre-se dessa frase. O sol nasce para todo mundo, mas tem sombra quem planta.
Quem planta árvore tem sombra. Se você quer oportunidade, ela não vai aparecer. A oportunidade você cria, tá? Então, você cria a oportunidade alinhando as suas atividades e tarefas. Porque a oportunidade é o encontro das coisas que você faz. Daquilo que você está fazendo. Quanto mais você começa a fazer uma atividade, quanto mais você começa a correr atrás do seu objetivo, mais as oportunidades aparecem. Por quê? Porque você está andando de encontro com o objetivo. E nesse objetivo você vai encontrar pessoas, nesses locais onde você está, você vai encontrar oportunidades, você vai fazer networking, você vai se manter em um ambiente favorável. É assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas acontecem. Então, alinhe as suas atividades e compromissos, tá? Vamos lá, já estou mentalizando aqui. É isso aí, mentaliza. Ponto do trabalho inteligente, organização. Nós falamos bastante aqui da organização e a gente vai sempre frisar a organização. Sempre vamos frisar a organização. Ela é importante. E lembre-se, o que é uma pessoa organizada? Agora eu vou entrar num detalhe. Lá eu tinha falado da organização, mas aqui eu tinha deixado esse detalhe para agora. O que é um ambiente organizado? O ambiente onde você se encontra precisa estar organizado. Eu já tinha citado isso lá. Mas você sabia que também existe organização mental? Diz aqui nos comentários para mim saber se você conhece da organização mental. Só não vai na Noeli, porque a Noeli já conhece isso. Né, Noeli? Não pode, você não pode. Mas diz aí nos comentários para mim. Você conhece da organização mental? Já ouviu falar da organização mental? Vou te explicar um pouquinho. Presta bastante atenção. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro. Os seus pensamentos, eles precisam estar organizados. Presta atenção aqui comigo, ó. Vou mentalizar aqui algo. Vou criar uma situação aqui, só para você entender. Opa. Vamos lá. Vou criar algo aqui só para você entender. Deu uma quedinha aqui, mas voltou. Vamos lá. Digamos que aqui onde eu estou, no meu estúdio, no meu local de trabalho, esteja totalmente desorganizado. Esteja desorganizado. Eu começo a fazer uma atividade, eu começo a fazer algo e eu preciso procurar alguma coisa para eu resolver uma situação. Aí eu tô aqui no meu trabalho, eu tô editando alguma coisa, eu tô fazendo, eu tô criando conteúdo e tá tudo desorganizado, tá muito difícil. Aquilo começa a influenciar na minha vida. Aquilo começa a influenciar nas minhas atitudes. O que está acontecendo? O ambiente físico está influenciando no meu ambiente mental. Está influenciando no meu ambiente mental. O que isso é? Por que isso está acontecendo? Porque você capta energia. E aí o que acontece? Você começa a ficar estressado. E aí por ficar estressado, você começa a criar pensamentos. Mas não só isso. Você sabia que quando acontece alguma coisa com você, quando acontece uma situação e você leva aquela situação para si, os seus pensamentos começam a pensar. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você brigou com algum parente. Digamos que você brigou aí com uma pessoa que você gosta. E aí você começa a pensar naquela situação e aí seus pensamentos começam a ficar bagunçados. E aí você tenta produzir. Faz o teste. Depois de uma discussãozinha, tenta produzir para você ver se você vai produzir com qualidade. Você vai produzir estressado, você vai fazer um negócio ruim, você não vai conseguir fazer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque seus pensamentos não estão organizados. Presta bastante atenção. Eu tinha citado ontem na aula passada uma frase de T. Harv Eker, que vocês provavelmente conhecem bastante, que é: os seus pensamentos conduzem seus sentimentos, que os seus sentimentos conduzem as suas ações, e as suas ações te levam a resultados. Se você não organizar os seus pensamentos, seus resultados vão ser desorganizados. Presta atenção, se você não organizar os seus pensamentos, seus resultados serão desorganizados. Se você quer ter organização em resultados, organize os seus pensamentos. Comece a filtrar aquilo que é importante. Esquece esses detalhes, são detalhes, problemas são detalhes. Você vai resolver, foca no seu objetivo. Mas a impunidade se torna vantagem para quem está preparado, se não é só mais uma tentativa, oportunidade. É isso aí, Leozinho, é isso aí. Otimizar, tá? Nós temos aqui uma outra vertente do trabalho inteligente, que é a otimização. Tem gente que não gosta e que é mão de vaca,
que não gosta de comprar uma ferramenta, que não faz isso, não faz aquilo, não, eu vou fazer eu mesmo, não, eu vou pegar e eu mesmo vou fazer, não contrato uma pessoa, não chamo uma pessoa para trabalhar, e aí, consequentemente, demora para fazer as coisas porque não otimiza. Essa pessoa que faz isso, que tem esse sentimento de não, eu sou o cara, eu faço, eu não confio, eu não gosto de otimizar, eu faço pelo duro, é isso mesmo, sérios problemas em relação à produtividade. Às vezes os seus resultados não estão sendo poderosos, estão sendo resultados simples porque você não otimiza as coisas. Você não tem coragem de comprar uma coisa, mesmo você tendo a oportunidade. Você não tem coragem de melhorar um equipamento seu. Você não tem coragem de contratar uma pessoa para fazer aquele trabalho. Você está pensando no agora, mas você não pensa que se você contratasse uma pessoa para fazer aquele trabalho, você teria muito mais tempo para dedicar em coisas mais importantes. Pensa, otimiza, trabalha com a mente. O trabalho inteligente é isso, tá? E aí entra o delegar. Você precisa dar a oportunidade para as pessoas. E quando você começar a dar a oportunidade, você vai se maravilhar com a capacidade de realização das pessoas. É claro, existem pessoas que não querem trabalhar e não querem seguir um objetivo, um sonho. Mas existem pessoas que sim. Existem pessoas que estão querendo ali trabalhar e conquistar coisas grandes com você. E você precisa delegar. Às vezes, se você fica prendendo, se você tem um projeto, se você tem pessoas na sua casa, e se você tenta fazer só você fazer as coisas, isso vai ter dois problemas. Primeiro, você vai encher a sua cabeça de coisa, vai ficar sobrecarregado ou sobrecarregada, e não vai sair do lugar. E outro que você vai perder a oportunidade de ver o crescimento de uma pessoa. E às vezes essa pessoa, se você desse a oportunidade, faria até melhor do que você algo. E a vantagem é para os dois. Porque além de você conquistar o seu objetivo, essa pessoa estaria se aperfeiçoando em algo. Presta atenção, delegar é importante, delegar é uma arte, tá? Delegar é uma arte, mas dê a oportunidade, tá? Otimize. Plano de ação. Para que serve o plano de ação? Para ser mais produtivo, é necessário ter um plano de ação. Pessoas que não pensam assim aguardam um impulso de motivação para seguir. Eu não tinha a noção da importância da organização e alinhamento das minhas atividades até fazer a mentoria. Reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. Show de bola, Noeli! Tamo junto, minha querida! É importantíssima a organização. Isso é muito top. Obrigado pelo feedback. Olha só, pessoal. Se você é o tipo de cara que acorda pensando que você vai querer uma motivação para você prosseguir, lembre-se dessa frase. Essa frase é icônica, você já deve ter visto, ouvido ou até mesmo falado, tá? A motivação ela é importante sim, mas a disciplina vai te levar a lugares onde a motivação nunca chegou, tá? Tem dia que você não vai acordar motivado. É quase impossível todo santo dia você acordar assim motivado. Meu Deus, hoje eu vou fazer tudo. Não existe esse ser. Não existe, tá? Não existe. Porque você é humano, você tem sentimentos, você tem emoções. E essas emoções muitas vezes mexem com você e atrapalham. É normal. É normal. Não se culpe tanto. Mas a disciplina precisa bater firme aí, cara. A disciplina precisa estar aí. Sabe por quê? Porque é ela que vai te levar a resultados poderosos. Se você quer ter resultados poderosos, você precisa da disciplina. Ah, PH, mas todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso, mas não te ensina como ter disciplina. A pessoa chega em você e fala assim, ó, faz isso aí que você precisa de disciplina. Você precisa de disciplina. Mas como que você consegue ter disciplina? Como? Com plano de ação. As pessoas não falam isso pra você. Eles não falam. Ela só fala assim, tenha disciplina, mas você acorda, você faz ali, aí você não vê resultado. Mas por que você não vê resultado? Porque você fica se comparando com outras pessoas. As pessoas não dizem pra você, igual a gente falou aqui na live, que você precisa comparar com você mesmo. Elas não te dão mastigadinho igual você tá recebendo aqui agora. Saca? Então presta bastante atenção que aqui você vai ter valor, aqui é ouro, tá? É ouro. Então lembre-se, motivação é importante? É, mas você precisa de disciplina, tá? Se você encontra... Tá, aqui ó, se você se encontra nesse grupo de viver pela motivação, infelizmente você está gastando a sua energia de uma forma burra. Sabe por quê? Porque a motivação nada mais é que um impulso de energia. Já percebeu quando você está motivado? Você começa a fazer as coisas mais rápido, você começa a fazer as coisas com mais força, porque a sua energia, ela está sendo
solta naquele momento. Você começa a soltar uma energia de uma forma descomunal, de uma forma anormal. A motivação é isso. E se você não canalizar as suas energias, a sua motivação de uma forma inteligente, você vai cansar. É por isso que uma pessoa motivada, no curto e no médio prazo, desiste. Você já parou para perceber? Porque tem muitas pessoas que iniciam alguma coisa, faz alguma coisa e aí desiste. A pessoa fica pulando de galho em galho nas coisas. Sabe por que ela faz isso? Porque ela vive pela motivação, ela não tem disciplina. Uma pessoa, se você conhece uma pessoa, digita aí pra mim, vê se você só conhece, não precisa citar o nome dela não. Só conhece uma pessoa que vive pulando de galho em galho em uma coisa. Começa uma coisa, faz outra, começa uma coisa, faz outra. Essa pessoa, ela faz isso, eu tô abrindo o leque aqui, ó. Se você for essa pessoa, você já vai saber. Se você é esse tipo de pessoa, é porque você vive pela motivação e não pela disciplina, tá? E aí você está gastando as suas energias, você coloca todas as suas fichas em algo e fala assim, eu quero conquistar e eu vou conquistar isso. Mas por que às vezes não dá certo? Porque você canalizou todas as suas energias e aí você cansou, certo? Então vamos lá. Uma pessoa que faz isso sempre tem frustrações, o fracasso e ela vive sem rumo, porque ela fica pulando de galho em galho, tá bom? E aí a gente vai entrar num detalhe muito crucial. Conheçam esse gatinho. Lembra que nós falamos ontem do objetivo? Lembra que nós falamos da importância do plano de ação? Por que você precisa do trabalho inteligente? Por que você precisa ser organizado? Por que você precisa otimizar, delegar? Tudo isso é com um foco, conquista do objetivo. Mas a conquista do objetivo, ela precisa ser muito clara na sua mente. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Precisa ser muito clara na sua mente. Sabe por quê? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Isso aqui, filosofia. Aqui, ó, no livro Alice no País das Maravilhas. Aqui, ó, tava mostrando o lado errado do livro. Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você fica atirando para tudo quanto é lado, tem gente que vive falando isso. Ah, eu atiro para tudo quanto é lado, é isso mesmo. Uma hora acerta. Acerta? Acerta o quê? Você tá atirando para tudo quanto é lado? O que você vai acertar? O que você vai acertar? Se você acertar, você não vai conseguir administrar. Porque você não se especializou em algo. Pensa comigo, se você tá lá, inicia fazendo alguma coisa, e não tem você não se especializa naquilo que você deseja, naquilo que você quer conquistar para ser uma pessoa mais produtiva e ter resultados poderosos na sua vida. Como é que você vai administrar se você tá tirando para todo quanto é lado? Agora, se você mirar em um alvo, mesmo que você erre de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, você está olhando para o alvo. Você sabe que aquilo ali pode ser seu e você vai conquistar aquilo. Mas você só sabe aquilo porque você está olhando para ele. Então defina algo, tá? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Plano de ação mais os detalhes é o combo crucial na conquista dos objetivos. Você precisa detalhar as coisas que você faz, se você quer. Presta bastante atenção. Você tem um sonho. Olha aqui, ó, dentro pra mim aqui. Você tem um sonho, você tem um objetivo de vida. Mas você sabe os detalhes para conquistar aquilo? Porque senão, infelizmente, eu tenho que te dizer que aquilo que você quer é muito raso. É muito raso. Você não sabe qual é o próximo passo. Depois que você terminar de fazer alguma coisa, qual que é o próximo passo na conquista dos seus objetivos? Você sabe onde você está no seu plano de ação? Você sabe o que você fez há pouco tempo atrás que deu resultado? Tem muita gente que olha, por exemplo, para quem trabalha na internet. Presta atenção, para quem trabalha na internet e empreende, faz um conteúdo na internet. Aí o conteúdo viraliza. Você sabe o porquê que aquele seu conteúdo viralizou? Sabe não? Se você não sabe, é porque você não sabe os detalhes. Por que tem muita gente que tem sucesso no digital e outras não? Porque sabe o porquê, sabe os detalhes, sabe o que tem que fazer para conquistar aquilo. Por que tem gente que tem sucesso no físico, tá lá trabalhando, empreende? Porque sabe o que leva ao sucesso, sabe os detalhes. Se você não está tendo, infelizmente, não é culpa do governo, não é culpa disso, não é culpa daquilo, não, é culpa sua. É culpa sua. Se você não está tendo resultados poderosos, para de terceirizar as responsabilidades. Tenha autorresponsabilidade. É você e mais ninguém. Tá bom? Então vamos lá.
Alinhamento de suas atividades e compromissos. Alinhar as suas atividades e compromissos com o seu objetivo vai fazer com que você tome a iniciativa de fazer as tarefas corretas durante seu dia. Você precisa saber quais são as tarefas corretas. Você tem muitas coisas durante seu dia. Eu fiz uma pergunta ontem, que era assim: você é uma pessoa produtiva ou ocupada? Porque pessoas ocupadas estão lotadas de tarefas. Ela acorda fazendo uma tarefa e ela vai dormir fazendo uma tarefa. Mas será que aquelas tarefas que elas estão fazendo estão levando ela para conquistar um objetivo? Às vezes ela está indo ajudar uma pessoa que nem precisa de ajuda. Às vezes ela está, acontece algum imprevisto, ela vai dar atenção para aquele imprevisto. Às vezes esse imprevisto nem é importante. Às vezes esse imprevisto nem é importante, mas ela está lá. E aí? Às vezes ela sentar lá, estudar ou fazer alguma coisa que leve ela a conquistar o objetivo é muito mais importante, mas ela não faz. Mas aí ela vai colocar a desculpa: mas eu estou fazendo outra coisa. Tá bom, você pode fazer, mas aí você está deixando de lado o seu objetivo, o seu sonho, o seu propósito. O que vale mais? Você dá atenção a estímulos externos, a dar atenção a alguns imprevistos que não são urgentes, nem muito menos importante, ou fazer aquilo que tem que ser feito para conquistar o objetivo? Porque às vezes a gente usa isso como desculpa. Às vezes a gente usa isso como desculpa. Eu estou fazendo isso, por isso que eu não consegui fazer aquilo. Eu não tenho sucesso porque eu vivo sendo perturbado. Lembra os 11 P's da procrastinação? Um deles é perturbação. Mas, indiferente do que aconteça, se você vive num ambiente que existe da perturbação, você precisa manipular as situações para que você possa continuar. Isso é foco, tá? Foco. Então vamos lá. Vamos dar umas passadinhas aqui, que isso aqui a gente tudo falou. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um detalhe crucial, tá? Você sabia que as pessoas elas não sabem quanto tempo elas dedicam em coisas fúteis? Esses dias eu estava pensando aqui, esses dias não, um tempo atrás, né? Depois que eu comecei a estudar bastante sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, gerenciamento de tempo, eu comecei a avaliar a quantidade de tempo que eu ficava no celular. E eu fui olhar e falei: meu Deus, que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Que doideira. Olha a quantidade que eu fico no celular. Imagina se eu pegasse essa mesma quantidade e colocasse em coisas proveitosas. Imagina se essa quantidade, eu lembro que acho que era quase 4 horas fazendo coisas improdutivas. Hoje eu sou uma pessoa produtiva, uma pessoa que vive em alta performance, mas antes eu era muito improdutivo, muito procrastinador. E eu olhava assim e falei: caraca, velho, 4 horas? Que isso? E tem gente que vive muito mais. Mas eu olhei assim e falei assim: caramba, 4 horas. Imagina se fosse 4 horas lendo um livro. Mesmo que seja doideira ler durante 4 horas, mas imagina se fosse 4 horas. Quantos livros eu não leria? Imagina se fosse 4 horas produzindo um conteúdo. Imagina se fosse 4 horas fazendo algo que me desse resultados poderosos. Como que minha vida não seria? Você já parou para pensar que boa parte da sua vida, olha o insight, olha a chavinha, já parou para pensar que boa parte da sua vida está sendo a dedicar a coisas fúteis? E lembre-se, o tempo ele não chega, ele passa. Consequentemente, amanhã você está um pouco mais velho, depois de amanhã você está um pouco mais velho, depois de amanhã... Aí, quando você estiver lá no final da vida, você vai querer viver com aquele sentimento de frustração: poxa, eu poderia ter aproveitado mais, poderia ter aprendido isso, poderia ter produzido mais para poder fazer isso, poderia ter feito mais para conquistar esse objetivo? Porque lá no final da vida você vai saber que você tinha capacidade, mas você não fez porque você procrastinou. Você não fez porque você preferiu os prazeres de curto prazo. Presta bastante atenção. Você tem tempo sim. E amanhã a gente vai ver a definição do que é realmente ter tempo, tá? Então vamos lá. Organização. Aqui é a questão da organização mental. Otimizar. Aqui, pessoal, lembre-se. Para que você vai colocar os pesos nas costas se existe o carrinho de mão? Essa é uma frase icônica aqui da minha metodologia, que é: se você tem a oportunidade de otimizar, se você pode fazer a otimização de uma forma mais clara e abrangente, por que você não faz? Pegar o pesado não vai te levar a ter o sentimento de eu sou lutador, eu sou sofredor. Não, cara, isso não é legal. Você não é um lutador, você é um vencedor. Não entra na minha cabeça uma pessoa me chamar ô guerreiro. Não sou guerreiro não. Eu sou um vencedor. Não deixa as pessoas te chamar de lutador.
Então deixa as pessoas te chamar de guerreiro. Chama de campeão, de vencedor, mas lutador não. Bom? Coloca isso na sua cabeça. Campeão e vencedor. Tá? Imagina só, você tem 24 horas do seu dia. Digamos que você dorme aí de 6 a 8 horas por dia. Se você dorme mais que isso, já coloca isso na sua cabeça. Já tem um ponto errado aí, tá? Você dorme mais que isso, já tem um detalhezinho que a gente precisa arrumar, tá? E aí, você tem 16 horas do seu dia para 16 a 18 horas do seu dia para você ser produtivo. O que você está fazendo dentro desses 16 horas? Mas vamos situar aqui o fator do otimizar em uma atividade. Digamos que você tenha uma atividade aí que dure cerca de 5 horas, uma tarefa. Se você otimizasse ou comprasse uma ferramenta ou contratasse alguém para fazer aquele serviço, mesmo que eu estou falando isso se você tem a possibilidade, tá? Se você não tem, relaxa. As coisas, elas são feitas na medida do possível, tá? Mas digamos que você tem a oportunidade, mesmo se você não faz, porque você gosta de fazer sozinho. Se você otimizasse ela, possivelmente ela ficaria na metade do tempo. Isso te auxiliaria muito em outras coisas, tá? Delegar, aqui a gente já falou bastante disso, e a gestão do tempo. O gerenciamento de tempo, pessoal, ele, na minha metodologia, é a capacidade de gerenciar tudo isso que eu falei. O gerenciamento de tempo é você saber o momento de fazer as tarefas do plano de ação, de otimizar, de delegar. É você saber o momento, o que você precisa fazer naquilo que é prioridade, no que você colocar urgência. Isso é o gerenciamento de tempo. Isso é o gerenciamento de tempo, tá? Então, opa, deu uma bugadinha aqui no meu programa. Tá, beleza. Aí, a gestão de tempo nós vamos falar amanhã e nós vamos ver os detalhes realmente de como você gerenciar o tempo, tá? Porque o terceiro dia do nosso evento Produtividade contra o Tempo é o dia em que eu vou falar detalhes de como você gerenciar o seu tempo, juntamente com a ferramenta de gestão de tempo, que é uma ferramenta inovadora que nós temos aqui. Muitas pessoas aí já têm acesso a essa ferramenta, mas poucas pessoas têm acesso à ferramenta, muitas não têm. Mas ela é incrível para o seu gerenciamento de tempo e sua clareza, tá? E aí agora a gente vai entrar nos 3 pilares da produtividade. Nós já estamos no fim do nosso segundo dia aqui do evento Produtividade contra o Tempo. Amanhã tem mais, lembre-se, tá? Nós falamos agora dos 4 pilares da alta performance e agora são os 3 pilares da produtividade. Qual que é a diferença de uma pessoa que vive em alta performance? Lembra? Prioridade é tudo aquilo que te leva a conquistar os seus objetivos. Sendo assim, cuidar da sua saúde faz com que você seja mais produtivo, viva em alta performance. Ser uma pessoa que cuida da sua alimentação também é prioridade na sua vida. Cuidar da sua família, do seu trabalho, da sua vida financeira, da sua vida profissional, tudo isso é prioridade. Esse é o seu senso da prioridade, tá? Então, se tudo isso é prioridade na sua vida, os pilares da alta performance, você vai entender que nem sempre uma pessoa que vive em alta performance, ou melhor, nem sempre uma pessoa que vive em produtividade, é produtiva, vive em alta performance. Uma pessoa que vive em alta performance sempre é produtiva. E eu vou explicar qual que é a diferença. Tem muita gente que sacrifica a sua alta performance para ser produtivo. E isso é perigoso. O que é sacrificar a alta performance? Tem gente que vai dormir a altas horas da noite fazendo alguma coisa, sabendo que você tem um sono e tem um relógio biológico, você nasceu com aquele relógio biológico, e o humano, ele não é um animal, ou melhor, um ser noturno, ele é um ser diurno, e às vezes só porque você está acostumado, mas eu estou acostumado, tudo bem, você está acostumado, mas você tem um ideal. O ideal, a sua forma de agir é diurna. Às vezes você está acostumado, mas você pode voltar ao ideal e produzir muito mais. Então, se você sacrifica a sua alta performance para ser produtivo, no longo prazo você está nada mais, nada menos que deixando para lá a sua vitalidade. A vitalidade. O que é a vitalidade?
é a sua vivência. Você pode adoecer, cara. Não sei se vocês já ouviram falar de John D. Rockefeller. John D. Rockefeller foi considerado um dos homens mais ricos desde o Novo Mundo, tá? O que John D. Rockefeller fez? Ele trabalhou até os 50 anos de idade. Depois vocês dão uma checadinha aí no meu Instagram, que eu fiz um vídeo sobre ele. E eu achei interessante a história dele, porque ele trabalhou demais, mas aos 50 anos de idade. Aos 50 anos de idade, ele tinha a aparência de uma pessoa de 85 para 90 anos. Aos 50 anos de idade. Por que isso aconteceu com ele? Porque ele sacrificou a sua alta performance para ser produtivo. Alta performance é um estilo de vida. Se você não der atenção a cada detalhe da sua alta performance, que é o quê? É a sua saúde física, é a sua saúde mental, é a sua saúde emocional. Se você não der atenção a isso, lembre-se, alta performance é no longo prazo. Produtividade pode ser no curto, mas alta performance é no longo, tá? Então tome cuidado com isso. E agora a gente vai para o nosso método aqui dos 3 pilares da produtividade. O primeiro deles, aquilo que vai te potencializar no seu dia a dia, a ter resultados, a você ver as coisas acontecerem, é ter uma ferramenta de gestão de tempo. Uma ferramenta de gestão de tempo nada mais é que uma agenda, nada mais é que um caderno onde você coloca aí e organiza todas as suas tarefas diárias. Se você quer ser uma pessoa organizada, você precisa de uma ferramenta de gestão de tempo, tá? Nós aqui da metodologia Produtividade contra o Tempo, aqui dessa metodologia do PH, eu criei um quadro totalmente otimizável aqui no Trello, tá? Ele é o quadro da ferramenta de gerenciamento de tempo, onde você pode colocar todas as suas tarefas fixas e não fixas, tá? E depois a gente vai ter uma aula amanhã no dia que nós vamos falar de gerenciamento de tempo, que é especificamente para isso, tá? A gente vai falar o que é tarefa fixa, não fixa. Tudo isso aqui, ó, te dá clareza mental. Aqui você pode colocar, aí onde você está vendo, você pode colocar as suas tarefas diárias, mensais e anuais, ir checando e clicando para que você possa saber aonde você está, aonde você vai chegar, tudo aquilo que você vai fazer para conquistar uma tarefa, tá? Aqui você pode fazer as suas tarefas não fixas, que é de segunda a sexta-feira. Só faltou uma ali, tá? Mas é por causa que não deu no PowerPoint, mas é de segunda a sexta-feira. E aqui você coloca as suas tarefas que você, de vez em quando, ou melhor, são como se fossem imprevistos, tá? Suas tarefas não fixas são imprevistos, em que você vai fazendo ali, muitas vezes isso não acontece todos os dias para você. Então, as suas tarefas, tanto fixas quanto não fixas, te dá a clareza daquilo que você vai fazer durante o seu dia, tá? E agora a gente vai para o segundo pilar da produtividade, que são as técnicas. Primeiro, a técnica DT. A técnica DT é uma técnica que eu criei, mas lembre-se, eu vou dar atenção para isso amanhã, no dia do gerenciamento de tempo, tá? É uma técnica que eu criei em que você consegue ativar o senso da urgência assim que você começa a colocar em prática a tarefa. Se você realmente quer ativar o senso da urgência para que você possa produzir e fazer aquilo que é prioridade, você não pode faltar amanhã. Você não pode faltar amanhã que eu vou explicar detalhes de como você vai fazer isso, tá? A primeira técnica é a técnica DT e a segunda técnica é a técnica Pomodoro, tá? Com duas vertentes aí, a 50/10 e a 25/5, que foi criada por Francisco Cirilo, um francês. Muitas pessoas já conhecem essa técnica, tá? Mas lembre-se, eu vou explicar amanhã eu vou estar explicando. E terceiro, o método. O que é o método? O método é a capacidade de você pegar as tarefas e colocar em prática com as técnicas e utilizar a ferramenta de gestão de tempo. Tem muita gente que tá aí na internet que ensina de produtividade, que vai pegar e vai falar assim, você precisa fazer isso, aquilo. Só que aqui é uma forma mais simples e prática para que você faça sem complicação, direto ao ponto, sem muita enrolação. Você vai pegar as técnicas, presta atenção, você vai aplicar as técnicas em uma tarefa e usar a ferramenta de gestão de tempo. Isso vai fazer com que você tenha
grandes resultados. Ah, mas é simples. É simples mesmo. É o básico que funciona. Se você viver incrementando as coisas, você mais vai enfeitar e não vai fazer nada do que resolver a situação. Então, é o simples que funciona. Então, presta bastante atenção. É você pegar e utilizar as técnicas da forma correta. Não vou passar hoje porque é amanhã, tem um script corretinho aqui. Isso também é organização, tá? É amanhã, você pega as técnicas, utiliza nas suas tarefas e junta com a ferramenta de gestão de tempo, porque você vai trabalhar com duas coisas, seu sistema psicológico e seu sistema emocional. A técnica DT, ela trabalha diretamente no seu sistema psicológico. Isso é cientificamente comprovado. Essa técnica, ela tem base científica. E a técnica Pomodoro, da mesma forma, também tem base científica, só que ela ativa em outra área da sua vida. Ela ativa no seu sistema emocional. E você vai ver tudo isso amanhã, tá bom? Mas lembre-se disso, que o método é você também utilizar as tarefas de curto, médio e longo prazo, você saber os detalhes de cada coisa, tá? Mas tudo isso você vai ver com detalhes amanhã. Hoje nós aprendemos a como ser mais organizado. Tivemos insights que auxiliam e viram a chavinha para você ser mais organizado. Falamos um pouquinho dos 4 pilares da alta performance e também os 3 pilares da produtividade. Eu espero sinceramente que você tenha entendido. Qualquer detalhe, qualquer dúvida, eu estou no direct à disposição para te auxiliar. Estamos aqui para te auxiliar, eu e minha equipe. Tá? Então fica ligado que amanhã às 19 horas você tem um encontro marcado comigo. Traga as suas perguntas, tá? Tragam as suas perguntas para que você tenha aí mais facilidade durante o seu dia. E amanhã é o último dia do evento Produtividade contra o Tempo. Então você não pode perder. Você não pode perder. Amanhã é essencial a sua presença aqui, tá bom? Então, um abraço muito forte para você. Lembre-se, o seu sucesso ele só vai ser conquistado dependendo das ações e da forma em que você determina algo. Se você não começar a correr atrás dos seus objetivos, infelizmente você vai correr atrás dos objetivos de outras pessoas. Se você não fizer o seu sonho acontecer, infelizmente você vai fazer o sonho de outras pessoas acontecerem. Então, coloque o senso da prioridade, coloque o senso da urgência, o trabalho inteligente e o gerenciamento de tempo na sua vida, que eu tenho certeza que você vai ter resultados poderosos, assim, mas resultados gradativos, gigantes na sua vida. Tá bom? Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã tem mais. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entre no primeiro link, o único link que está na bio. Clica lá para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá você tem conteúdos exclusivos aqui da nossa página e também as pessoas que estiverem no grupo vão ter brindes especiais e oportunidades especiais amanhã. Amanhã. Só quem estiver no grupo, tá bom? Um forte abraço do PH e tamo junto. Produtividade a 1000 e é nóis. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite para você e até amanhã.